E eu confesso pra você que eu tinha um sonho nesse momento. Na verdade, desde os 16 anos eu fiz uma promessa pra minha mãe. E minha mãe foi uma dona de casa a vida inteira, nunca trabalhou. Dona de casa que, assim, tem que viver, não é o dinheiro dos dois, é o sustento do marido. E eu fazia uma promessa que eu ia tirar minha mãe. Eu tinha uma missão de vencer, porque minha mãe venceria junto. Então, quando eu cheguei pra ele, falei, doutor, passei. Ele falou, você acabou de virar advogado do escritório. Eu falei, então, peraí, se eu fizer um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro? A regra é essa? Cara, dava pra fazer. Carregava caixa. E aí depois, aí eu fui, cara, eu sempre alguma coisa que arrumava um bico. Eu lembro de um amigo que falou, cara, a gente trabalha em festas de 15 anos, festa de formatura, festa não sei o quê. Um amigo um pouquinho mais velho montou uma empresa de barman que fazia aqueles coquetéis. Sim. Cara, e a gente emendava aquilo de quinta a domingo, era a gente nessas festas, preparando os coquetéis, e eu fui trabalhar nisso e sempre fiz estágio. Desde o meu primeiro período eu fiz estágio na faculdade. E nessa jornada da faculdade eu fui trabalhar, jamais lá pro final, do meio pro final, eu fui trabalhar no escritório de advocacia com um cara que eu honro muito a vida dele, que me ensinou demais, sabe? Aquele cara que não tinha explicação. E aí, é aí que o quebra-cabeça se junta, sabe? Como que Deus coloca essas pessoas no caminho. E o Dr. Carlos Henrique, eu fui trabalhar naquele escritório e aquele cara me viu, cara, e ele me deu uma autonomia, um valor lá que nem eu mesmo enxergava em mim. E esse cara, não, já atua aqui, já vem cuidando, daí a pouco eu cuidava dos estagiários já do escritório, daqui a pouco eu era o braço direito do cara, daqui a pouco, cara, ele me colocou, eu era estagiário, olha que loucura, eu era estagiário, tinha acho que 21 ou 22 anos, esse cara colocou, ele advogava para grandes mineradoras, era um escritório muito top em Belo Horizonte, e ele me colocou para fazer uma apresentação, cara, pro cônsul da França, de um negócio muito louco que tinha que fazer, e eu preciso disso para amanhã. E eu não sabia fazer aquilo, mas uma coisa que, e aí você tá falando, isso fica muito pros filhos. Aí eu não sei, a mamãezinha vem e abraça e pega. Eu olhei e falei, não sei, eu fui ligando pros amigos, eu lembro um amigo meu, chama Xerém, e eu sabia que ele era um gêniozinho, e ele sabia, eu fui pra casa dele, nós ficamos até 3 horas da manhã montando aquela apresentação, que tinha que ser muito bem feita. Aí mandei a apresentação pro dono do escritório de manhã, ele falou, não, você vai comigo. Você que fez, você vai ajudar a apresentar. Eu falei, meu Deus. E eu sentei naquela mesa, cara, com 22 anos, eu sentei na mesa com o cônsul da França para fazer uma apresentação. E eu falo que, e aí você falou de mesas, né? Isso, desde muito jovem, eu falava, cara, aquele passado não vai definir meu futuro. Eu não vou deixar aquilo definir meu futuro. E aí eu falava, eu tenho que construir, eu tenho que fazer o meu. E eu confesso para você que eu tinha um sonho nesse momento. Na verdade, desde os 16 anos eu fiz uma promessa para minha mãe, que era tirar. Minha mãe foi uma dona de casa a vida inteira, nunca trabalhou. E é daquela dona de casa que, assim, tem que viver, não é o dinheiro dos dois, é o sustento do marido. E eu fazia uma promessa que eu ia tirar minha mãe. Então eu tinha uma missão de vencer. Porque minha mãe venceria junto. Mas isso às vezes a gente quer, mas tem que respeitar cada um. E eu queria muito rápido as coisas, então eu fazia o que era preciso. E esse cara me colocou nessa reunião, e ali eu sabe o que eu aprendi muito naquela reunião? Eu aprendi a me comportar em mesas. Porque eu sentei numa mesa que eu não sabia, eu sentei, terno, gravata, e falei, eu não respiro. Eu tenho que ficar sem respirar. E eu só queria aprender. Só aprender. E aí depois, quando você conhece Deus, conhece a Bíblia, né? Que mudo até um tolo se passa por sábio, né? Calado, até um tolo se passa. E eu fiz isso. A única coisa que teve foi o Dr. Carlos Henrique falou, olha, eu queria trazer meu assessor aqui, o doutor Eduardo Schroeder, não era nem advogado, ele não tinha nem me formado, doutor Eduardo Schroeder, tá aqui, ele que cuidou dessa apresentação, cara, ficou eu só balançava a cabeça, me passei por sábio ali, calado, e aprendi ali a me portar em mesas, e dali, cara, eu conheci o franchising, foi ali que eu conheci o franchising. Com esse mesmo advogado, surgiu um cliente, ele advogava para franqueadoras, ele advogava, e aí um cara estava comprando um McDonald's, e aí precisava de uma assessoria jurídica.
Aí a gente assessorou o cara, e ele advogava também por um franqueador. O cara chamava Chocolate, o negócio do cara. E ele me deu a carteira. E aí eu também, eu falo, na época de escola eu não fui bom aluno, mas na época da faculdade eu fui. Eu passei na prova da ordem, no meu último, na verdade, quando eu estava fazendo, nas férias do 9º para o 10º período, tinha prova da ordem. Eu fiz uma prova teste. E eu passei. Passou. Eu passei, então quando eu cheguei para ele, falei, doutor, passei. Ele falou, você acabou de virar advogado do escritório. Ele me efetivou como advogado. E ele foi me dando, mesmo eu sem ter a ordem, que eu tive que ficar os outros 6 meses esperando para a ordem sair, ele me deu uma carteira de franchising. E aí surgiram outros clientes, eu fui tentar abrir outros clientes. E aí eu falo que ali eu aprendi uma coisa, eu aprendi que era possível esse cara ganhar dinheiro, ou melhor, produzir dinheiro. E aí produzir dinheiro de verdade, porque ele saiu de férias uma vez para os Estados Unidos e deixou o escritório comigo. E não falava com ele tão fácil. E chegou um caso muito complexo de uma penhora no meio de um acontecimento ali. E eu achei uma alternativa, sair daquilo e nós ganhamos a causa. E ganhamos um bom dinheiro. E ele me pagou um bom dinheiro ali quando eu ganhei aquilo. Eu falei, então, peraí. Se eu fizer um bom trabalho, eu ganho um bom dinheiro? A regra é essa? A regra é essa, eu 23 anos. Isso, eu falei, a regra é essa? Faço um bom trabalho, um bom dinheiro, e aí eu comecei. Por isso que eu te falo que as coisas conectam hoje. E aí eu comecei a me dedicar. Tudo que eu ia fazer, eu queria fazer muito bem feito. Eu queria fazer muito bem feito para não ter problema. E aí, cara, eu liderei. Eu fui o líder de turma durante 3 anos consecutivos, ou seja, 6 períodos da faculdade eu fui líder de turma. Eu fui o presidente do negócio de formatura para fazer a festa. Eu liderei por onde eu passava porque eu queria fazer o melhor trabalho. Mas é porque eu tinha uma missão, vencer. Eu tinha isso na cabeça. E aí eu fui. E aí eu entro no franchising. Aí eu entrei no franchising, é a mesma coisa. Aí eu sou contratado por uma franqueadora até do Rio de Janeiro, na época. E aí o Dr. Carlos Henrique fala assim, Eduardo, não dá para colocar isso dentro do escritório, pra gente o contrato é pequeno, mas para você o contrato é muito bom. Vai viver sua vida. Pega esse contrato. Ele me libera, ele fala, pega esse contrato e vai viver sua vida. Eu fui o único dos estagiários daquele escritório que ele foi na formatura. Ele foi na colação de grau, ele foi na formatura. Ele tinha um apreço. Eu falo assim, eu não tive muitos momentos meu pai presente nisso, mas eu tive grandes homens que fizeram esse papel durante a minha jornada. E aí, cara, esse cara esteve comigo ali, e dali eu começo a assumir esses casos. E essa franqueadora chamava Espada Sobrancelhas, é aqui do Rio de Janeiro. Espada? Das Sobrancelhas. Não vi. Cara, foi gigante aqui no Rio. Eu falo, eu sou muito grato ao povo carioca. Sou muito grato. Foi onde eu cresci profissionalmente. Vamos fazer uma pausa aí, porque nós temos tanta coisa boa e eu queria caminhar junto com você nesses ensinamentos. Primeiro ensinamento. A palavra fala que tudo foi escrito para o nosso ensino, nosso exemplo. Paulo, quando escreve aos Coríntios. Perceba o seguinte, José, antes de governar, ele precisou passar na casa de Potifar, ele precisou servir na cadeia, ele precisou carregar caixa. Para viver o que ele está vivendo hoje, tudo se começa com uma semente, com princípios básicos. Muitas das vezes a gente quer começar algo grande, e a gente fica esperando para começar grande e nunca começa. Então a gente precisa construindo bases pequenas que Deus entrega nas nossas mãos, sementes pequenas, e o poder de enxergar em uma semente uma floresta, aí é da nossa visão, é da nossa fé. Uma semente gera uma floresta. A gente precisa se despertar para essa realidade. Segundo ensinamento, e não menos importante, ser bom mordomo daquilo que Deus nos confiou. Perceba que ele já tinha um princípio da excelência desde o início. Ele pega algo e falou o seguinte, não, eu tenho que fazer o melhor. Desde a apresentação e depois da continuidade, ele se destaca a ponto da pessoa, do dono do escritório, e fala assim, cara... E aí, olha a similaridade com a história de José. Que José é colocado numa posição, pela forma excelente que ele revela aquele sonho, direcionado por Deus, mas principalmente pelo governo que Deus deu na mão dele. Vamos lá, Espada Sobrancelhas. E aí, cara, aí eu fui para ser simplesmente advogado daquela franqueadora. Só que aí, de novo, eu não consigo ser simplesmente advogado.
eu começo a me envolver nos processos, mas quando eu digo não é processo judicial nem nada, são nos processos operacionais do negócio, eu começo a me envolver e falo, não, cara, para o jurídico acontecer bem feito, a gente precisa ter uma empresa andando bem feita, porque senão a gente vai ter que ficar defendendo processo na justiça. E eu tinha aprendido, eu fiz uma pós-graduação em 2011 e meu professor foi o Fux, o ministro. E ele falava, você sabe qual que é o maior mérito de um grande escritório de advocacia? Aí todo mundo na sala, o quê? Ele falou, não ter nenhum processo e muitos clientes. Aí eu... Então é isso o segredo? Falou, é claro que é. Eu tenho que prevenir o meu cliente de ter processos judiciais e não ser um defensor de um tanto de processo judicial. E quando o meu cliente tiver um processo judicial, que ele vença todos. Que ele tenha razão. Porque no Brasil você não pode impedir ninguém de te processar. Você não pode. E quando você se torna um grande empresário, esquece, é alvo. Grandes empresários no Brasil, eles são alvos. E tem todo mundo querendo acertar, e de preferência na cabeça. Tá? A verdade é essa. E aí, eu tinha isso muito em mente. Então eu falei, peraí, eu vou fazer isso com meus clientes. Então, para não deixar certas coisas acontecerem e a gente não ter processo, ou caso tenha, a gente possa ganhar, o que eu precisava fazer? Eu precisava me envolver dentro do negócio. E aí eu passo a me envolver dentro do negócio, eu começo a vir aqui para dentro da empresa, era no Meia, cara, no escritório no Meia, Dias da Cruz, né? Dias da Cruz. Ali no Meia, no escritório. Eu começo a vir para cá. Eu falo, eu sou muito grato a esse povo carioca, eu cresci profissionalmente por conta de vocês, carioca. E agora, de novo, eu venho vivendo uma nova transformação na minha vida aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso aqui tem história. Não é possível chegar um café cheirinho bom aqui. Não é possível chegar um café cheirinho bom aqui. Olha isso. Olha aqui, gente. Um café cheirinho bom. Ó. Toma um gole aqui, tá? E tá bom, hein? E aí, cara, eu pego essa empresa e eu começo a fazer esse trabalho ali para eles. Obrigado. Eu começo a fazer esse trabalho ali com eles e a gente começa a desenvolver, essa franqueadora cresce muito, eu me envolvo nos processos comerciais, eu me envolvo nos processos operacionais, eu me envolvo em tudo. E ali eu falo que aí eu tive o amor à primeira vista, que foi o franchise, e ali também eu conheço meu sócio atual, o Wilton. Legal. Ele prestando um serviço de uma área, como um consultor. 2011 isso? 2011. Eu conheci ele em 2011. A gente tem uma história engraçada de 2011 que a gente faz assim. Eu ligo para ele pedindo que ele me mande o modelo de contrato dele em 2011. Eu pedi ele para me mandar o modelo de contrato. Até hoje, é 2025, ele não me mandou, nunca me mandou. Ele filha da mãe. Eu brinco com ele. Em 2011 eu liguei para ele falar que ele tinha um bom modelo de contrato. E, pô, ser advogado naquela época, a internet não era tão fácil assim de conseguir as coisas. Até hoje eu tô esperando um bom modelo. Aí agora eu tenho um melhor do que o dele, para ele aprender. E aí eu começo a advogar 2011, 2012, 2013. Eu advogando para franqueadoras, por um grupo de franchising. Aí 2013, cara, eu tenho eu falo assim, 2013 foi meu primeiro... como é que eu posso dizer? Eu tive um problema, mas não é essa palavra. Eu me decepcionei. Em 2013, eu tive minha primeira decepção profissional com aquilo que eu fazia. E foi com o franchising. Porque você acaba se envolvendo tanto, e aí a gente estava falando sobre dinheiro, né? O dinheiro, se ele vai para o lugar errado, e ele acaba com a pessoa. E o que começou a acontecer em 2013 no franchising? Começou a entrar um monte de gente no franchising só pelo dinheiro, porque é um bom negócio, é um negócio que dá muito dinheiro. Cara, ser franqueador, não é ser um franqueador, é ter cadeia de distribuição de produto, dá muito dinheiro e o senhor sabe bem disso. Porque a gente tem muita... Qual que é o intuito de ser... Eu falo, a questão da riqueza, o conceito da riqueza é quanto mais pessoas o seu produto ou serviço atingir, mais rico você fica. Pô, Apple. É explicado. Porque é uma das empresas que vale trilhões. Ela atinge, na verdade, todas as pessoas que estão aqui dentro desse estúdio estão atingidas. E é essa a verdade. E franquia
o que ela proporciona é isso. Você vai abrindo mais lojas e seus produtos, seus serviços vai chegando a mais pessoas. E não é no franqueado, é no cliente final. Esse é o conceito da riqueza. Mais pessoas, mais dinheiro. E o franchising proporciona isso. Só que muita gente veio com a imagem errada de ficar rico no franchise só vendendo a taxa de franquia. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não quero ficar nisso, eu vou sair fora. E aí eu falei com a minha esposa, falei, vou largar tudo, vamos embora para São Lourenço, eu vou virar professor universitário, eu estudado e tal, a faculdade lá vai precisar, vou virar professor universitário, fui para lá. Falei, vou advogar em outras causas e tal, mas rapidamente o Wilton me procura de novo. Aí o Wilton me procura, porque o Wilton também quer sair desse negócio, o Wilton me procura e fala assim, cara, vamos fazer o franchising do bem?